Olá a todos, eu sou Lino Almeida e hoje estou falando diretamente aqui do estúdio da TV Comércio para falar sobre um assunto muito importante aqui que chegou para a gente. Nós vamos falar hoje sobre fator K. Eu sei que a maioria de vocês que estão vendo isso não vão saber o que é fator K. Então, é um assunto aí que está acontecendo com a Sabesp. E para conversar sobre isso, hoje a gente tem aqui duas pessoas que vão elucidar o que está acontecendo, o que é esse negócio de fator K, e trazer isso aqui para um âmbito importante, o âmbito de uma parceria que está sendo firmada entre o Sincomércio Guarulhos, tem a entidade patronal representante dos empresários do comércio de Guarulhos, e o Instituto IDECOM. E para isso hoje estou recebendo aqui o Dr. Reginaldo Sena, Dr. Reginaldo Sena, que é presidente do Sincomércio e é fundador do IDECOM, e também recebendo aqui o Dr. Bruno Talpai, nosso amigo que está sendo aí fazendo aí uma parceria, sendo contratado aí pelo IDECOM, que também vai explicar para a gente melhor essa questão aí do fator K, advogado, especialista também em direito do consumidor, que vai estar aqui hoje conversando com a gente. Então, para começar aqui a gente conversar um pouco sobre isso, vou passar aqui para o doutor Reginaldo Sena. Doutor, como surge aí essa parceria, como chegou essa informação aí sobre o fator K, o que o Sincomércio deve fazer e também o Instituto IDECOM, que afinal de contas está aí sobre seu comando já há muitos anos. Então, gostaria que você fizesse um pouco do histórico desse processo, do próprio Instituto IDECOM, e falasse um pouquinho aí como nasce esse contato, da onde vem essa questão, surge essa nova, né, esse novo pleito aí para o Sincomércio e para o próprio Instituto IDECOM. Perfeito, Lino. Inicialmente, eu quero dizer que defesa do consumidor é algo que abrange a toda a sociedade, não é? Então, o IDECOM foi fundado em 2003, portanto, estamos fazendo aí tranquilamente 22 anos, né, de existência. E nós estamos reestruturando o IDECOM, vamos inaugurar a nova sede nos próximos dias aqui na rua Caraguatatuba, número 17. Vamos atuar muito em defesa do consumidor, pessoa física e empresas, voltada aos prestadores de serviços, em especial às concessionárias. Então, concessionária de telefonia, água, energia, a questão de bancos, quer dizer, o pequeno empresário, o pequeno comerciante, ele sofre muito nessas demandas, não tem como contratar advogado, porque normalmente custa caro, e é natural, o advogado, como todo profissional, precisa trabalhar, precisa ganhar pelo trabalho dele, e tem muita dificuldade nesse sentido. Então, nós vamos ajudar tanto o comerciante nessa disputa contra essas grandes empresas, grandes segmentos econômicos, que às vezes prejudica o lojista, já prejudica o consumidor, pessoa física no dia a dia, e o empresário, o pequeno empresário, muito mais. Né? Então a gente está estruturando nesse sentido, novo site, nova roupagem, tudo novo, tudo voltado à defesa da cidadania. E aí surgiu, conhecendo aqui o Dr. Bruno, um tema importante que é uma siglazinha chamada fator K, que a Sabesp cobra nas contas de água de empresas, comércio e indústria. Então o Dr. Bruno, depois de várias reuniões, o IDECOM acaba de contratar ele, e aí nós vamos conversar aqui, explicar como é que você, comerciante, empresário, pode reaver esse dinheiro cobrado de forma indevida na sua conta de água. Muito bom, doutor Reginaldo. Doutor Bruno, então, pelo que a gente está entendendo aí, parece que a Sabesp cobrou irregularmente Cobrou e cobra, né? Está cobrando ainda, né? Óbvio que a gente começou aqui falando da questão do comércio, mas parece que é de todo... Quem tem CNPJ aí parece que está correndo o risco de ter esse fator K sendo cobrado irregularmente na conta. Né? É importante dizer, eu olhei aqui para a câmera, procurei qual câmera que eu estou aqui, é importante dizer que isso é irregular, não pode ilegal, ser cobrado, é ilegal, né, doutor? Então, assim, gostaria, doutor, por favor, explica aí para a gente um pouquinho o que é esse negócio aí de uma forma mais profunda e o que, né, essa parceria entre você e o IDECOM vai oferecer aí para o empresariado para que eles possam reaver essa cobrança, né, ilegal e irregular que está sendo feita. Primeiro, muito obrigado, Lino, doutor, pelo convite. E tratar sobre o direito do consumidor é tratar sobre o lado, muitas vezes, mais fraco da balança. É tratar do lado que você, muitas vezes, não tem uma informação que uma empresa grande ou uma concessionária tem cobrado essas taxas, como é o caso da Sabesp, né? Nós estamos num momento muito interessante no Brasil que existe uma mudança do sistema tributário. Então, muitas empresas hoje, as recuperações de crédito que existiam, os valores, elas não estão obtendo mais. E essa é uma saída que foi identificada, que a Sabesp tem feito a cobrança de um simples valor, na letrinha miúda, chamado fator K.
E o fator K nada mais é do que um fator poluente. E por que existe essa questão do fator poluente? Toda vez que existe uma intervenção no meio ambiente, você tem um impacto. Então, existe um princípio que é o princípio do poluidor pagador. Mas, para isso, existem algumas regras específicas, como a comunicação ao cliente é essencial, isso tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, que o cliente tem que ser informado, tem que ser clara a informação, tem que ser estruturada. Então, em linhas gerais, o fator K ele é uma cobrança de um fator poluente. Via de regra, a conta de água ela é cobrada o valor 1 para 1, entre a água entre o esgoto. E esse valor cobrado no fator K seria a diferença do que se poluiu a mais. Então, naturalmente, né, pela natureza do comércio, cada comércio tem a sua especificidade e pode, de fato, ter um fator poluente. Veja, o problema não é só a taxa, o problema é a forma como ela é implementada, que no direito do consumidor e no direito você precisa de certas formalidades. A primeira delas é que o estudo ele deve ser feito pela CETESB e não pela Sabesp. A Sabesp não é o órgão competente para realizar esse estudo. Segundo, as pessoas estão sendo cobradas sem saber. Isso é um absurdo. Como é que você cobra um valor e não especifica? E o terceiro é que existe o fator, ele é gradual. Então tem alíquotas de 0,30, 0,45, 0,50, que seriam responsáveis por direcionar o quanto seria o valor a ser pago pelo poluente. E tem sido aplicado discriminado. Então, por exemplo, você tem uma determinada franquia ou um determinado comércio em regiões diferentes de São Paulo, estão sendo cobrados, além de ilegalmente o fator K, estão sendo cobrados com fatores distintos. Então é preciso, né, eu brinco, né, no consumidor a gente tem que olhar com a lupa as coisas, né, tem que olhar ali. Então as empresas elas têm não só que questionar e verificar a legalidade dessa cobrança, mas também a possibilidade do recebimento dos valores retroativos. Porque se uma cobrança é feita ilegal, você tem o direito, você pode receber em dobro. Né? Você não justificou, não comunicou, e é algo que muitas vezes para uma empresa pode ser pouquinho, para outra pode ser muito, né? Mas a questão de fato é um direito. É um direito. Né? E é importante dizer para as pessoas que as pessoas podem receber, né, isso em dobro, né? Então é um valor que ele pode e deve ser restituído, então, para todos esses consumidores que têm lá o fator K. É bom frisar, né? A questão é o fator K, olha lá na discriminação da cobrança da sua conta, que está lá escrito fator K. Eu não sei nem onde é que eles arrumaram esse nome, né? Deve ser de criptonita. E é importante observar, criptonita é legal, é importante observar o seguinte, cuidado, porque a gente já andou por ano verificando que a Sabesp, em face de reclamação, ela chama você para um acordo. E o que pode acontecer? Você pode eventualmente ter que receber lá 2, 3 mil reais, ela faz acordinho por 500 reais, você acha que está tudo certo. Lembre-se, é aquilo que o doutor Bruno explicou. Quando eu pago algo de forma ilegal, quer dizer, o meu credor me cobrou algo que eu não deveria para ele, o Código de Defesa do Consumidor diz que a cobrança, a devolução é em dobro. Não é só a cobrança, mas é quando eu pago. Eu fui lá e paguei para o Lino um valor. Só que eu não devia para o Lino aquele valor. Então o Lino tem que me devolver esse dinheiro em dobro. Então, se essa Sabesp bate na tua porta dizendo, olha, eu calculei aqui, ela vai se apresentar a conta, né? Quanto tempo eu tenho lá? Até que tempo eu posso cobrar esse fator K, doutor Bruno? O prazo é pelo período de 10 anos, né? Tá. E o mais interessante é que tem lugares que estão cobrando há 10 anos, tem lugares que estão cobrando há 3, tem lugares que estão cobrando há 5, então não existe uma uniformidade. Então tem região que cobra, tem região que não cobra. De São Paulo, lembrando que hoje a Sabesp atende 368 municípios, ao menos, né? Então nós estamos falando de uma questão de larga escala. Então, quando você pode pedir dos últimos 10 anos, mas pode ser que você só pagou o fator K ilegalmente, só começou a ser cobrado em 3 anos, 2 anos. Por isso precisa verificar, precisa apurar. Depende da questão da própria constituição da empresa, né? De repente você constituiu aquele CNPJ há 5 anos e está pagando o fator K há 5 anos. De repente foi há 2 anos e está pagando há 2 anos. Então há uma proporcionalidade que deve ser observada de acordo com o tempo de existência dessa empresa também. Exatamente. E prestar atenção porque, como é uma cobrança ilegal, né? Então, muitas vezes a concessionária ela já percebeu que está cobrando ilegal e corta.
Então, qual que é a recomendação? Olha as últimas 6 contas. Se tiver as últimas 12 contas, dá uma olhadinha, porque ela pode estar sendo retirada e você tem, ainda que o valor tenha sido, a sessão tenha parado de ser cobrado, você tem direito a essa restituição. Né? Então, é simples. Precisa de laudo, não tem laudo, não é o órgão competente, e a empresa, é o consumidor que fica na mão nesse sentido, né? Doutor Reginaldo, e assim, naturalmente você é presidente do Sincomércio, entidade patronal do comércio de Guarulhos, firmou essa parceria com o IDECOM, e qual a importância para o comerciante, mas não só para o comerciante, né? Porque esse fator ele pode estar chegando a outros empresários de forma ilegal. O IDECOM ele é um Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, nós vamos ter aí todos os nossos contatos, né? Os contatos do IDECOM vão ser disponibilizados aqui no próprio vídeo. Qual a importância de fazer com o IDECOM, do comerciante, né, procurar o IDECOM para poder mover essa ação? E, naturalmente, depois eu gostaria que o doutor Bruno complementasse essa questão também, da importância de ter o IDECOM como carreador desse processo. Em primeiro lugar, é a sensação de estar sendo enganado, né? Quer dizer, eu estou sendo enganado. É R$1, é R$2, não importa. O que importa observar é que se numa ponta tem uma grande concessionária, uma grande empresa de prestação de serviço público, com poder concedido pelo Estado, ela está me enganando. Então eu tenho que cobrar isso, não importa que valor que estão me cobrando. Porque assim como... mas para mim sei lá, é R$10 por mês. Mas para a Sabesp são quantos? O Guarulhos tem 1 milhão, né? Imagina 1 milhão de medidor de água, né? Quer dizer, não 1 milhão, né? Porque é só CNPJ, então todo mundo tem CNPJ, inclusive condomínios, viu? Inclusive condomínios, né, doutor? Também. Inclusive condomínios. Todos esses aí. Então, são milhares de pessoas que ela está cobrando de forma ilegal. E nós, como IDECOM, vamos atuar na defesa de quem está sendo lesado, né? De quem está sofrendo, sem perceber, pagando uma conta que não deveria ser paga. Então, assim como tem concessionária de água fazendo isso, tem outras concessionárias de serviços públicos também, que a gente vai estar trazendo aqui com mais tempo, informando as pessoas, consumidores CNPJ e pessoa física, como recorrer atrás do seu direito. E nós do IDECOM estamos nos estruturando para isso. Doutor Bruno, essa questão de ter o IDECOM como agregador, né, ali, ou seja, é uma ação que ela ganha mais energia coletivamente, né? Porque a pessoa fala, bom, vou lá individualmente, procuro alguém para fazer isso para mim. Pelo IDECOM, fazendo isso de forma coletiva, porque aqui a gente vai ter a possibilidade de captar várias empresas para mover essa ação, ou seja, coletivamente isso é uma vantagem? A vantagem de você tratar com o IDECOM é a seguinte, primeiro que qualquer relação de consumidor ela é pautada na transparência, na confiança, ela é pautada em que você precisa justificar aquilo que você está disponibilizando no serviço. E quando você tem o IDECOM, né, com 22 anos de atuação, você tem, além de uma expertise jurídica, você tem meios e condições de levar uma demanda em larga escala, que poderia parecer pequena, e pode ser pequena para né? Talvez no judiciário demore muito tempo, ou que não seja a melhor opção, que você consegue fazer essa negociação coletiva. E hoje, se a gente for olhar a perspectiva processual, antes o juiz era o destinatário da prova, o juiz dizia tudo. Hoje não. Hoje as partes, pelo nosso Código de Processo Civil, pela lógica do Código de Defesa do Consumidor, elas têm essa liberdade para fazer as composições. E isso é muito importante. Você sabe que você vai ser atendido, você sabe que você vai ter uma defesa, uma qualidade, uma prestação de uma representação técnica por um instituto especializado. E quando a gente une força, quando a gente dá a mão, a gente é muito mais forte do que sozinho, né? E nesse caso, o que nós estamos relembrando? O consumidor, ele é hipossuficiente muitas vezes, ele é vulnerável, ele não tem a mesma capacidade técnica, jurídica e econômica, por exemplo, do que uma grande empresa. Então, como é que a sociedade faz? Ela se organiza, seja por sindicato, seja por instituições, seja por instituto, e é aí que está a força. A coletividade, o que pode parecer pequeno para se a gente somar muita gente, vai ter muito mais força. E, no final das contas, é você, sou eu, é o doutor, que está
que vai ser cobrado no valor final, que vai ser repassado essa conta ilegal. Lembrando que a hipossuficiência, ela não é tão somente a hipossuficiência do ponto de vista econômico, viu? A hipossuficiência, ela está baseada também na ausência do conhecimento. Quer dizer, eu não sou obrigado a conhecer tal fato, eu não conheço. Isso também caracteriza uma relação de hipossuficiência. Enquanto vocês falam, eu estava aqui pensando o seguinte, quando a gente pensa em indústria, a gente já parte do princípio que ele precisa ter o laudo lá, um estudo de impacto ambiental, tal, que vai identificar talvez até mesmo essa necessidade dela a indústria, pagar esse fator K. Mas nesse caso, doutor Reginaldo, o comerciante não tem. Não é que tem eu vou estar poluindo, né? Tem uma loja lá de calçado, loja de já mesa. Já que nem há essa obrigatoriedade de ter esse tipo de laudo numa loja de sapato. Quem é que vai pagar esse laudo, né? Uhum. Quer dizer, eu estou pagando fator K porque a Sabesp diz, no alto do seu poder econômico, né, que eu estou poluindo e por isso eu tenho que pagar. Não, como disse o doutor Bruno no começo, mas cadê o laudo? Mas a CETESB faz, quanto custa? Porque não é de graça. Né? Eu vou pagar? Não, a Sabesp é que prove, pelo princípio do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é que prove. Por que ele está me cobrando tal coisa? Ele tem que me provar. Não é eu que tenho que ir lá provar que eu não devo. É quem me cobra que tem que provar que está correto a cobrança. Muito bem. Fica aqui já a informação, o IDECOM está estabelecido aqui no centro de Guarulhos, na rua Caraguatatuba, número 17, então vocês podem nos procurar, podem entrar no nosso site, que vai estar aparecendo aqui nos nossos contatos, mas também lá o institutodecom.com.br, lá já tem lá um banner, esse banner aqui, ó, tá lá no nosso site, lá que você pode clicar no banner e já cadastrar lá a sua empresa, cadastrar seu nome, colocar que é o caso do fator K, os nossos atendentes vão entrar em contato com o empresário para verificar quais são as informações que vocês precisam enviar. Vamos fazer uma mudança tecnológica no site para que você possa colocar lá a sua conta de água, já possa, inclusive, preencher outros documentos para que o Instituto IDECOM possa lhe representar nesse pleito aí junto à Sabesp. Tá? E é importante observar também, que qualquer consumidor que já está com problema com a Sabesp e não está resolvendo, entra no site também. Independentemente do fator K, entra lá no institutodecom.com.br, lá no espaço reclamação, coloca lá a tua demanda, o teu contato, que a nossa equipe fala contigo. Então, a partir da semana que vem, portanto, a partir do dia 11, o IDECOM já estará com nova sede funcionando. Muito bom. Então, para a gente terminar aqui essa conversa, doutor Reginaldo, para encerrar aí de hoje, deixar uma mensagem aí para os comerciantes, né, daqui de Guarulhos, representados pelo Sincomércio, que nós vamos estar mandando essa informação diretamente para ele também, né? Você vai estar recebendo o conteúdo do Sincomércio em parceria com o IDECOM. É um conteúdo originado aqui por nós. E qualquer dúvida que você tiver, fale conosco, que nós temos uma equipe preparada aqui para atender. Doutor Bruno, foi aí contratado pelo IDECOM para poder representar aí competentemente aí esse trabalho, tem liderado já essa questão do fator K, já com vitórias, né, doutor Bruno, em outras regiões. Então, sua mensagem final aí para a gente encerrar. A minha mensagem para você, comerciante, é a seguinte: você trabalha, você sabe o risco de empreender, você sabe a dificuldade que é, o nosso sistema tributário que é complicado, as questões trabalhistas do dia a dia que o empresário tem que desenvolver. Já é muito difícil e já é muito esforçoso, a gente sabe que o empresário trabalha 24 horas. E não é esse tipo de comportamento que a gente quer. A gente quer uma administração que seja idônea, a gente quer empresas que sejam idôneas e para cobrar qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de coisa, precisa ser observada a lei. Então você, comerciante, que passa por tudo isso, vai atrás do seu direito. Vai atrás do seu direito, verifica a sua conta e conta com a gente. Muito obrigado. Então, muito obrigado, doutor Reginaldo, doutor Bruno. Muito obrigado, Lino. E até a próxima. Obrigado a todos.